The Beginning After the End, capítulo 212 chegou. Talvez alguém deve ter lido lá e falado, puta, só conversa, mas gente, é uma novela, é uma história, tem que ter começo, meio e fim, tem que ter momentos que eles param mesmo pra conversar sobre várias coisas. Por exemplo, depois que acabou o treinamento do Arthur com os anciões e com a Katia Glider, ele simplesmente decidiu acompanhar ela até o aposento dela. Então eles foram conversando várias coisas e é nessa conversa que a gente descobre, pra quem tá acompanhando só o Marruá, né, que o irmão dela, o Curtis Glider, tá trabalhando como professor na Academia Lancelot, que é uma academia um pouco diferente da Academia Shirus. São duas academias mencionadas de Decatem e a Academia Lancelot é mais focada em combate, em espadas, tudo mais desse estilo. É uma academia de magia, porém focada na parte mais militar. Em contrapartida, a de Shirus vocês viram que era um pouco mais focada na magia, conhecimentos mais sobre esse ramo, apesar de ter batalhas também. E é por isso que o Arthur acabou tendo interesse de estudar nessa academia, que é uma das maiores de Decatem, com relação a essa parte de quesito, porque ele acreditava que já tinha melhorado e muito a parte de esgrima dele. Não que ele poderia ter sido um bom esgrimista até na outra academia. E parar pra pensar que ele poderia ter sido instrutor nas duas, cara. Ele tem habilidades incríveis, o cara é top mesmo. Outra parte também é que enquanto eles estavam indo lá, ele decidiu só acompanhar a Katia porque a Esther Flamesworth decidiu conversar um pouco mais com a Alanis e com a Emily sobre aquela forma que eles estão pesquisando, vendo o nível de magia deles ali no campo de batalha. Não só a Esther, como o Camus e o Boom também tinham muito interesse em saber isso. Você sabe, gente, até você mesmo deve imaginar isso. Aquela coisa de rivalidade de mago, querer saber qual que é o seu nível de ataque, como que você está manipulando o seu mana. E eles ficaram muito mais curiosos depois que ela mencionou os detalhes de como é as magias do Arthur. Depois que a cena corta nessas partes, nós vimos que o Arthur foi lá visitar a Mika. Tipo assim, ela é a antiga lança ainda, mas ela não deixou de ser lança. Mas ainda ela lança pelo lado dos anões, e é até engraçado de ver a desenhada dela do lado do Arthur, que ela é realmente uma anã, ela é pequena. Mas nos primeiros momentos da novela não parecia que ela era tão pequena assim. E ela é até um pouco diferente dos padrões da própria raça dela. Será que ela... Bom, a mãe dela não é mencionada nas novelas, se eu não estou enganado. Se eu acredito, eu acho que não. E eles conversam, ele acredita que logo eles vão conseguir tirar ela do cativeiro dela e ela voltar a ser uma lança por Decatem. O Arthur só menciona um pouquinho sobre os outros prisioneiros, né, que diz que o Radias está numa cela muito pior do que a dela, e provavelmente porque ele está bem lá nos confins da masmorra, os lugares onde nem luz de certa forma tem. E a cena corta novamente pra gente ver ele e finalmente nós vemos um pouquinho como eles começaram a puxar a mana dos chifres do Uto, que é uma coisa que eu falei pra vocês que seriam uns capítulos anteriores, né? E eles acabaram decidindo adaptar agora essa parte. E acredito que no próximo capítulo, no 213 da semana que vem, nós vamos ver um pouco mais sobre Alacria, os vislumbres de Alacria, que é o nome do capítulo, na qual eles vão começar a absorver a mana daqueles chifres do Uto. E com isso, eles vão ver visões do Uto de Alacria, entendeu? Então vai ser a primeira vez que a gente vai ver, de certa forma, esse continente desenhado de fato no Marruá. O Arthur tá tendo dificuldade ali, mas se vocês devem ter notado na clorito na mão dele, vocês nem imaginam o que essa coisinha vai fazer no futuro da obra. Pessoal, essas coisas são importantes. Eu sei que é massivo e tal, são bastantes páginas até que eles entregaram. Eu tava até preocupado enquanto eu lia se ia ficar só na conversa do Arthur com a Katia. Ressalvas finais, devo falar pra vocês que é um momento que tem altos e baixos nessa parte do treinamento do Arthur, tá? Eu sei que teve gente que falou que prefere muito mais a parte de ação, e eu entendo até aí, que vai ter um pouco de ação nas lutas, vai ter um outro dia que a gente vai ver um pouco mais de luta, a gente vai ter momentos de reuniões do próprio conselho também, e eles interrogando um pouco o Radias e o Wood, que estão presos ali no Castelo Flutuante. E vai desenrolar coisas muito interessantes depois disso daí, tá, galera? Agora, ressalvas um pouquinho só sobre o capítulo, o anime do Beginning After the End, que saiu essa semana e foi quase que uma vergonha alheia. Foi tudo vergonha alheia, já viu? Olha, não tudo, sabe? Tem momentos legais ali do anime? Tem, mas é tudo em uma cena pausada, o cavaleiro correndo na direção do Rei Grey na hora que tá lutando, você vê que é uma arte muito mal feita, dá pra fazer em CapCut aquilo ali, galera. Foram 6 animadores que fizeram esse primeiro capítulo e foi terceirizado para esse estúdio Arquette. Sabe, eu acho que é um dos casos com os fãs que gostam da obra e queria ver algo mais bem animado. E tá caminhando para um negócio pior que Nanatsu no Taizai. Caso vocês não saibam, de curiosidade, a terceira temporada de Nanatsu no Taizai foi, tipo assim, o estúdio que estava responsável na época terceirizou para outro estúdio. É o que estamos vendo agora no começo do anime.
eu realmente não esperava ver uma animação tão pior quanto Tower of God. Tower of God foi uma vergonha também. É um puta de uma obra e tá sendo meio que deixado de lado desse jeito. Por quê? Eu queria entender o porquê. Você pode me dizer isso? Deixa nos comentários. Não esquece de deixar a panelada no like, forte abraço e até semana que vem com um vídeo de Beginning After the End. E essa semana eu vou trazer algumas surpresas no canal pra vocês. Então é por isso que você tem que ativar o sininho, senão você não vai ficar antenado no mundo dos marruás que vai chegar com força total aqui. E vai vir com coisas legais de Tower of God. Você que foi Tower of God, eu não esqueci você, meu cara. Eu vou começar a trazer uma coisa antes do CEO pra vocês. Tamo junto depois do fim.